Oh, glória! Aleluia! Hoje nós estamos sem musiquinha, gente. Hoje não temos louvor aqui. Estou sem meu apoio. Estou longe de casa. Mas orem por nós. Que bom que você chegou, aleluia! Que bom que você chegou até aqui para mais uma semana de jornada, de propósito, aleluia! Lembrando que ontem eu deixei aqui um convite, né? Quem lembra do convite que eu deixei aqui ontem na nossa live? Quem lembra do que nós falamos aqui ontem, gente? Ai, meu Deus, meu coração assim, alegre e contente de ver que vocês aceitaram o convite para estar conosco nessa jornada, né? Eu vou entender que se você está aqui hoje é porque você aceitou o convite que foi feito ontem, de você abrir mão dos seus planos, abrir mão dos seus projetos, né? Do seu planner, das suas agendas e entregar todo o controle da sua vida na mão do Senhor. E como eu disse ontem, a partir desse momento da jornada, nós iremos aqui destrinchar, vamos botar aqui, né, acerca dos 5 propósitos principais que Deus tem para a nossa vida. E um desses propósitos é: nós fomos geradas, fomos planejadas para agradar a Deus. Desses propósitos que nós temos na nossa vida, os principais propósitos são: nós, eu e você, nós fomos geradas para agradar a Deus. Nós não fomos geradas por nenhum outro motivo, a não ser para agradar a Deus. A nossa vida, as nossas escolhas, as nossas conquistas, o nosso louvor, o nosso jeito, tudo isso foi planejado para agradar a Deus. Quando Deus nos planejou, Ele não pensava em nós, Ele pensava nele, por amor a Ele, né? Se eu falar assim para você, eu estou planejando algo, presta atenção, eu estou planejando algo para me agradar. Então, se eu estou planejando algo para me agradar, eu preciso saber das coisas que eu gosto, eu preciso saber das coisas que me deixam felizes, eu preciso saber das coisas que me dão contentamento, e a partir disso eu planejo algo para me agradar. Então, quando você foi planejada, Deus sabia do que Ele gostava, Deus sabia do que o deixava feliz, Deus sabia do que o alegrava, né? E aí Ele planejou você. Ele pensava nele, no que ele gostava, no que o agradava, no que o dava contentamento, quando ele planejou você. E hoje, né, nós estaremos recebendo aqui uma convidada, porque eu já falei o fim de semana inteiro, vocês já estão cansadas de ouvir a minha voz, então hoje nós iremos receber aqui uma amiga, né? Nós iremos receber uma amiga. E essa amiga será hoje o canal de bênção para as nossas vidas. Oh, glória a Jesus. Amém? Então, deixa eu receber ela aqui. E como isso aqui é Mulheres Hashtag, gente, isso aqui é Mulheres Hashtag. Então já digita aí dizendo: hashtag viverei propósito. Usa seu dedinho evangelizador. Seu dedo é crente? Se seu dedo for crente, usa seu dedinho aí para convidar mais amigas para estarem conosco. Estamos começando a nossa semana. Hoje é segunda-feira, né? Estamos começando a nossa semana e nós vamos viver os nossos dias para cumprir propósito. Gente, nós estamos aqui. Não aceitamos mais viver sem agradar a Deus. Não aceitamos mais viver sem cumprir propósito. Nós estamos determinadas, decididas, posicionadas
a viver propósito, a cumprir tudo aquilo que Deus nos gerou para sermos. Como a mulher da dracma perdida, nós não aceitaremos viver com 9, se nós temos 10. Então, hoje, a partir de hoje, a jornada terá um peso diferente. Porque ontem você aceitou o convite, você abriu mão do seu planner, você abriu mão da sua agenda, você abriu mão dos seus projetos, você abriu mão de si mesmo. Você esvaziou a si mesmo dizendo, Senhor, eu estou vazia, eu não sei o que é melhor para mim, mas tu sabes. Você ontem declarou que confia no Deus que vai te levar. Confia no caminho. Confia que o Deus que te chamou, Ele sabe o caminho perfeito. O caminho que vai te preparar para o propósito que Ele tem para a tua vida. E glória a Deus, porque nós não vamos morrer nesse caminho. Nós chegaremos ao lugar que Deus tem para nós. Somos mais de 50 mulheres na nossa comunidade de mulheres com propósito. E essa comunidade é para a gente saber que nós não estamos sozinhas. Assim como nós decidimos, outras mulheres também decidiram viver propósito. E nós iremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós iremos cumprir a sua vontade. Nós iremos abrir mão do nosso querer. Nós iremos confiar naquele que nos gerou e nos escolheu para si mesmo. Amém? Se você ainda não adquiriu o seu livro Mulheres #Propósito, entra na bio, tá disponível lá o link para você adquirir o seu livro. O valor dele é R$25, Pix e dinheiro, né? No cartão tem uma taxinha lá, depois eu confirmo. E hoje, na comunidade, gente, fica atento que hoje na comunidade nós iremos colocar a promoção do livro para você poder adquirir o seu livro Mulheres com Propósito. Amém, queridas? Amém. Então, o que faz Deus sorrir? Você já se perguntou? O que é que faz Deus sorrir? Você já orou dizendo, Senhor, o que eu faço que te deixa alegre? O que eu faço que te deixa contente? Você já se perguntou isso? Deixa eu chamar aqui nossa convidada, gente. Convidar aqui. Hoje nós estaremos recebendo minha Ailde Silva. Calma aí que eu apertei errado aqui. Não, apertei certo. Deixa eu ver se foi. Ah, foi. Deixa eu virar aqui a câmera. Peraí. Oi! A paz, crente! Paz, tudo bem? Tudo, meu amor. Melhor agora que nós estamos recebendo você aqui no Mulheres Hashtag, na nossa jornada de 40 dias de propósito para conhecer tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para a nossa vida. Muito bom te receber aqui nessa manhã, Nailde. Obrigado, eu que agradeço o carinho do convite. Com certeza, estou sempre pronta quando você chama. Eu estou chegando vou fazer que nem você fala, de uma jornada, né? Estivemos em Petrópolis e ali ministramos em 2 igrejas. A garganta tá que tá, porque pegamos um frio também. Mas foi lindo o que Deus fez, foi maravilhoso o que Deus fez. E a gente vem para casa, com a sensação que Deus sorriu, que Deus está sorrindo a nosso respeito. Ai, que maravilha, que coisa gostosa. Então, gente, hoje a nossa jornada vai começar, né? É para quem quer. Eu tenho falado aqui. Vida com propósito é para quem está disposto a renunciar, a abrir mão, a deixar os seus planos, seus projetos. Vida com propósito é para quem está disposto a esvaziar de si mesmo e confiar no plano de Deus, no plano original de Deus. Deus, ele é o fabricante, né? Ele tem o manual das instruções e não falha. O seu manual, ele não falha. Precisamos confiar que o Senhor, ele tem o melhor para a nossa vida. Então, nesse dia, hoje, segunda-feira, nós estaremos aqui ouvindo a querida Nailde, que falará daquilo que alegra ao Senhor, daquilo que deixa Deus feliz, que faz Deus sorrir. Muito legal, obrigada, porque estou vendo aí Dislene lá do Sul, minha amiga que me acompanha há muitos anos no Facebook, né?
e ela não a conheço pessoalmente, só pelas redes sociais, mas ela faz parte do meu grupo de mães, das irmãs de Jó, né, mães que perderam filhos, e tem um grupinho que nos acompanha, eu fico feliz. Obrigada, gente, obrigada aí. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, né? Primeiramente a Deus, depois você. Tenho acompanhado, às vezes eu não comento, mas eu estou sempre olhando, estou sempre vendo, não te perco de vista. E eu fico feliz com as conquistas. É no Paraguai, é isso mesmo, desculpa. Paraguai. Nossa, é porque é tanto lugar que eu fico me confundo. Obrigada, meu amor. E aí a gente... Mas eu estou sempre te acompanhando, fico feliz com as conquistas. Eu quero o livro também, uma oportunidade de se encontrar, né? Porque eu quero o livro. E, assim, todas as suas conquistas são minhas também. Eu me sinto assim. Obrigada, me permita, por favor. Gente, esse assunto, eu vou ser sincera, eu não tinha lido esse livro. Eu já li Uma Vida com Propósito, mas eu não lembro se é esse autor. Eu acho que não, sabe? Eu já li um livro com esse título. Mas, assim, eu vou focar no que eu entendi, né? Que orei, pedi ao Senhor, assim, uma luz, né, a respeito. O que faz Deus sorrir? Sorrir é sinal de satisfação. Ninguém sorri quando está triste, quando está insatisfeito com alguma coisa. A Bíblia, a gente tem vários exemplos. Mas como o autor, né, você mandou para mim, eu li tudo que você mandou, eu li umas 3, 4 vezes. Meu esposo leu também, a gente começou a debater, que ele me ajuda. Eu falo que ele é meu assessor nos assuntos aleatórios. Então, a gente leu, conversamos. E eu vou me ater a Noé. Eu amo a história de Noé. E vou fazer que nem outro, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler a Bíblia, Gênesis 6, 8. Esse versículo ele é lindo demais, né? 6, 8. Então, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí eu vou ler o 9 também. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. E Noé andava com Deus. Esse andava já me dá uma luz sobre esse assunto. Eu fiquei, assim, como eu tive algumas prioridades, né, na frente, porque era sábado com 2 agendas e tal. E aí eu comecei a ler de verdade ontem à noite e hoje pela manhã. E aí eu fiquei... Mas quando eu parei no andava, eu falei, tá aí a resposta, né? Porque a primeira coisa que eu entendi é que para fazer Deus sorrir, tem que ser um objetivo próprio. Você não é obrigado a fazer Deus sorrir. Você tem uma escolha. Todos nós temos escolha. Tem um livre-arbítrio, né? Então, não é obrigado. Eu não sou obrigada a fazer Deus sorrir, não. Mas existem oportunidades que faz com que a gente entre por esse caminho. Porque a gente percebe que quando nós buscamos andar com Deus ou fazer Deus sorrir, porque o que faz Deus sorrir é esse posicionamento de você querer andar com Deus. Eu entendi isso, o Espírito Santo de Deus falou isso comigo. Falei, Senhor, me ajuda. Eu não sei quais são as pessoas que vão entrar ali, mas que tudo que eu venha falar possa ir de encontro aos corações, né? De verdade, as nossas lives é para isso. Eu tenho lives segundas, quartas e sextas, 1h30 da tarde. Hoje nós vamos conversar com uma fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Acho que é isso. Não, terapeuta. Raquel, o nome dela. Foi minha aluna também. E aí, quando a gente vê que o aluno ultrapassou a professora, é tipo você assim, né? Então, aí a gente fica assim... não sei se existe o orgulho santo, tá? Mas tudo bem, é só um modo de falar. Como faz Deus sorrir, faz também a pessoa que ajudou, a pessoa que está ali junto, a pessoa que torce para ficar bem, faz a pessoa sorrir. Eu tenho certeza que é por aí mesmo. Com Deus é a mesma coisa, sabe? Porque Deus investe na gente. Ele entregou o seu filho por nós. Ele dá o seu amor para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu.
Então, quando a gente faz ele sorrir, ele fala, puxa, olha eu falando Deus, né? Mas eu trazendo Deus para o meu mundo. Puxa, valeu a pena, valeu a pena. Olha ali como é que ela tá. Eu acho que é isso que é fazer Deus sorrir. Então, o que eu tiro com tudo isso que eu falei, o objetivo maior da nossa vida tem que ser esse, fazer Deus sorrir. Noé, ele quis isso, sem pestanejar, sem duvidar, ele quis andar com Deus, ele quis fazer Deus sorrir. E aí, como é que era a humanidade no tempo de Noé? Eu escrevi aqui, ó. Olha só, o versículo 3, você fala, Deus está... o versículo 3, a Bíblia fala isso no capítulo... Deixa eu ver aqui, no capítulo 6 mesmo, do versículo 3, é isso mesmo. Fala, Deus estabelece um tempo para o homem. Aí no versículo 5 diz que Deus viu que o coração do homem só se inclinava para o mal. Gente, preste atenção nisso aqui. E Deus deu um prazo de 120 anos. Não adiantou. O homem não adorava Deus. O seu coração só havia perversidade. Se você for no versículo 7, vai falar claramente. O versículo 7, Deus fala assim, ó, eu vou destruir a terra, porque me arrependo, eu fico impactada quando eu leio isso, Tice. Me arrependo de haver feito o homem. Então, do mesmo jeito que a gente pode fazer Deus sorrir, a gente faz Deus se arrepender. E aí alguém pode me perguntar assim, como é que é isso, se arrepender? Então Deus falou, não, que eu não devia ter feito o homem. Não, eu acredito, eu coloquei aqui, eu vou botar nas minhas palavras, arrepender-se não é o arrependimento que nós sentimos ou que devíamos sentir quando pecamos, tá? Mas é no sentido de que ele se entristeceu de tal forma que na sua justiça ele viu que para preservar os seus desígnios, ele tinha que destruir a humanidade pecadora. Se você vê, foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, né? Moisés diz assim, o coração do homem era continuamente mau. Os homens estavam envoltos em promiscuidade, na luxúria, não se lembravam de Deus, eles não praticavam e não viviam a justiça. O livro de Gênesis diz que Deus pesou o seu coração. Gente, que coisa triste, né? Quando eu leio isso, eu consigo sentir a tristeza de Deus. Do mesmo jeito que eu sinto Deus sorrindo, tipo, eu falei para você, né, que eu estou aqui alegre, porque eu sei que Deus sorriu comigo com as minhas atitudes nesse fim de semana. Mesmo jeito eu sinto quando eu leio isso aqui, o coração de Deus pesado, né? E Deus, em seu juízo, Deus não deixa o pecado... Deixa eu ler de novo aqui. Isso que o pecado faz. Quando pecamos contra Deus, ele fica decepcionado com o homem. E o seu juízo vem. Deus não deixa o pecado e o pecador impune. Ninguém escapa do juízo de Deus. Ele é santo. E quem peca se torna inimigo de Deus. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tá dando para você entender a diferença? Isso é tremendo, gente. E é algo para a gente parar. Eu, sinceramente, Tice, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu falei, meu Deus, que às vezes a gente não pensa nesse lado, né? Na preocupação em fazer Deus sorrir. A gente vai viver na vida. E às vezes a gente até se envolve nessas coisinhas, nessas picuinhas, nessas coisinhas que entristecem o coração de Deus, tá? Aí, tem até aquele hino do Tales, eu até me lembrei, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho fazer Deus sorrir. É uma escolha, ninguém é obrigado. Eu quero deixar isso claro logo no começo dessa live. Aí, eu estava lendo o texto que você me mandou, tem alguns assim, como é que eu vou falar? Eu vou ler aqui que eu não estou conseguindo ver a palavra. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. Nada é obrigado. Eu li isso aqui, né? E aí existe oportunidade para você não fazer, não buscar. Mas Noé ele quis fazer Deus sorrir. Aí o outro tema em cima está escrito assim, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Tá conseguindo me acompanhar aí, Tice? Você mandou isso aí para mim, né? Então, em um mundo onde ninguém amava Deus, Noé experimentava
um relacionamento íntimo. Gente, isso é querer andar na contramão do mundo. Entendeu? Ele andava na contramão. Ele fazia diferente. E eu li com vocês que Noé andava com Deus. Aí o verso 9 diz assim, diz que Noé era varão justo, eu li com vocês, justo e reto, e andava com Deus. Se você anda com Deus, ninguém pode te parar. A verdade é essa. Uma humanidade inteira não parou Noé. Todo mundo não queria, todo mundo fazia o contrário, mas Noé continuou. Eu quero que você entenda que o verbo andar, ele quer dizer comunhão, ter aliança. Podia ser comum pecar, mas ele falava, não, eu quero fazer diferente. Noé não se permitia pecar porque ele andava com Deus. Deus não procura ninguém para passear. Porque passear, você passeia, né, um período, se despede e vai embora. Agora andar, não. Andar é todos os dias. É 365 dias do ano. É 24 horas por dia. É andar com Deus. 30 dias no mês. Eu quero esse compromisso de fazer Deus sorrir através das minhas atitudes, através dos meus posicionamentos. Porque, assim, todo mundo, acho que a maioria já sabe da minha história, tudo que eu passei, a perda que eu vivi, perdi meus 2 filhos, minha nora, meu genro. Gente, todas as vezes eu falo isso. Aí alguém fala, você não cansa de falar isso não? Eu falei, não canso de falar, sabe por quê? Porque isso é o testemunho da minha vida. Já teve alguém que falou assim, mas você faz da morte dos teus filhos um jeito de você se promover. Pense o que você quiser, mas de verdade, eu entendo que tudo que eu vivi, quando você olha para mim, você entende que há uma diferença para quem escolhe fazer Deus sorrir. Há uma diferença para quem escolhe andar com Deus. Eu poderia muito bem escolher o lado da depressão, o lado da tristeza, me encolher na minha solidão, me encolher na minha angústia, abraçar a dor e ficar ali acalentando ela como se ela se fosse mudar o rumo da minha vida. Mas não. Eu decidi que fazer Deus sorrir me faz sorrir também. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a minha força. Quando Deus sorri, eu me sinto fortalecida. Você consegue perceber isso aí? Que o sorriso de Deus te fortalece? No momento de angústia, no momento de perda, no momento de tribulação, você decide, o diabo espera ver você ficar cabisbaixo, ver você ficar no quarto escuro, ver você se isolar, mas você decide, porque é questão de posicionamento, é questão de querer. E eu decidi fazer Deus sorrir. Oh, glória a Deus! Aleluia! E o meu Deus tem me abençoado dia após dia, porque eu perdi meus 2 filhos, minha nora e meu genro no acidente de carro. Depois meu esposo também veio a falecer. E quando eu me vi ali sozinha, na solidão, na tristeza, eu pensei em desistir. Sim, pensei. Eu sou humana. Mas hoje em dia, todas as vezes que eu posto foto dos meus filhos, que eu posto foto da minha família, ontem eu até falei isso, porque assim, foi uma coisa que veio assim, gente, assim, sabe? Uma revelação que veio que, sem perceber, eu estava fazendo. Mas eu sei que é Deus que faz essas coisas. Todas as vezes que eu posto foto, eu estou fazendo Deus sorrir, sabe por quê? Eu estou demonstrando a minha gratidão a Ele. Nailson, o que é isso? Como é que é isso? Você posta foto, você fala que está com saudade, mas que agradece a Deus. Sabe por quê, gente? Eu agradeço a Deus, porque eu fui mãe durante 15 anos do meu filho. Eu fui mãe durante 25 anos da minha filha. Eu tive a oportunidade de conviver com meu esposo 36 anos, ao todo 41 anos, com um homem de Deus, um homem bom, um homem que cumpridor dos seus deveres. Então, Deus me deu essa oportunidade. Eu não vou agradecer, eu só vou lamentar, eu só vou chorar, eu só vou reclamar, eu só vou murmurar. E detalhe, Tícia, eu vou sair só um pouquinho do assunto. Eu falei sobre Raquel. Eu descobri uma coisa de Raquel tremenda. Porque a história de Raquel, ela foi terminada. A Bíblia diz que Jacó enterrou Raquel no meio do caminho. Jacó não levou nem o corpo de Raquel para enterrar no sepulcro da família, no meio dos patriarcas, não. Porque Raquel só vivia murmurando. Raquel queria filhos. Raquel, quando ela tinha filhos, ela não louvava, diferente de Leia. Leia louvava. Então, o que aconteceu, gente? Eu não quero que a minha história pare no meio do caminho. Eu quero fazer Deus sorrir com as minhas atitudes. E aí, vamos continuar aí.
Aí vamos lá no próximo tópico que está escrito assim: Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa. Em um mundo onde ninguém amava, Noé experimentou esse íntimo relacionamento. O próximo é: Deus sorri quando confiamos nele completamente. Confiança e obediência. Tem uma relação muito grande nessas palavras. Porque a ordem para Noé foi: constrói uma arca. Pensa bem, foi do coração de Deus que saiu esse projeto de destruir a terra. Noé estava por fora de tudo, né? Porque Deus chega e fala: olha, a ordem é: constrói a arca. E aí a Bíblia diz que Noé não questionou. Eu não vejo na Bíblia Noé questionando esse projeto, essa ordem. Não, ele simplesmente falou, começou a construir. E eu acho incrível, eu até anotei aqui, olha só, o capítulo 6, o verso 14, Deus apresenta o projeto a Noé. A ordem é: faz para ti uma arca. As pessoas não acreditaram no projeto de Noé. Ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém acredite em você, acredite no seu jeito de ser, mas se Deus te deu uma ordem, mulheres com propósito, né? Propósito é algo que você decide. Então, nós estamos nessa jornada de propósito. Então, você decidiu entrar nessa jornada. É uma decisão própria. E nesse caso aqui que eu estou falando, no verso 22, fala que Noé fez tudo como Deus mandou. É interessante isso, né? No capítulo 7:1, Deus diz a Noé: agora entra na arca, tu e toda a tua casa. Gente, aí quando eu leio isso aqui, eu fico pensando assim, não tinha chuva naquela época. Não chovia. Estava longe do oceano, longe do mar. Como é que Deus dá uma ordem para Noé construir um barco, vou falar um barco gigante, e agora no capítulo 7, verso 1, manda Noé entrar na arca com toda a sua casa. O verso 4 começa dizendo assim: e passado 7 dias. Gente, coisa de doido, sabe? Aí eu leio de novo: Deus sorri quando confiamos nele completamente. Noé entrou na arca com a família, com os animais. Deus fecha a porta e agora 7 dias passa e nada de chuva. Você imagina como é que ficou lá dentro? Se Nailde tá lá, ia ficar: ô Noé, que negócio é esse? Que conversa foi essa, rapaz? 7 dias, não tem chuva, não tem nenhuma nuvem, o céu tá claro, tá do mesmo jeito. Mas sabe o que é? Sabe o que aconteceu ali? Noé confiava no Senhor completamente. Se ele falou, vai acontecer. O que eu quero liberar para você nessa manhã: se Deus te prometeu, se tem uma promessa sobre a tua vida, vai se cumprir, mesmo que pareça utópica, mesmo que pareça impossível. Eu quero dizer uma coisa pessoal que aconteceu comigo. Eu estava na oração, eu faço parte das Mulheres Guerreiras aqui da Pastora Antonieta, e nós estávamos ali um dia pela manhã, eu sozinha. Deus tinha levado meus filhos, Deus tinha levado meu esposo, eu sozinha, sem ninguém. E eu comecei a orar, pedindo a Deus uma nova história. Falei: Deus, eu tenho um chamado. Senhor, eu não sei dirigir. Deus, as pessoas estão me chamando. Eu quero fazer a tua obra. Eu não sei fazer nada sozinha. Senhor, prepara alguém para mim. Sabe, eu sou aquele tipo de mulher que eu dependo mesmo do marido, sabe? Eu não sei trocar uma torneira, eu não sei trocar uma resistência de chuveiro. Gente, tudo eu dependo. E aí eu falava: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Comecei a clamar a Deus no meio da solidão, porque eu tinha certeza que se eu escolhesse, eu ia escolher errado. Mas se eu pedisse a Deus para escolher para mim, iria dar tudo certo. E sabe o que aconteceu? Eu estava lá na oração, não tinha falado para ninguém. E eu falei assim, Senhor, aqui em casa, antes de sair, falei: Deus, eu não sei, Senhor, o que tu queres comigo? A minha família toda tu já levaste. Será que nos teus projetos lá, a próxima a morrer sou eu? Mas Deus, eu estou na tua presença, que seja feita a tua vontade. Eu fui assim. Quando eu cheguei lá, o pastor começou a pregar. Um pastor que eu nunca tinha visto. Ele me mandou ficar em pé no meio de toda a igreja. É aqui na Montevidéu, a nossa igreja, né? 1191, a oração às terças-feiras. E ele mandou ficar de pé. Fiquei em pé no meio de uma multidão, fiquei até um pouco sem graça. E ele falou para mim, a primeira palavra que ele falou: eu vejo um caixão quebrado diante de você. Aí pronto, me derramei, né? Porque eu entendi que era Deus mesmo, porque eu não tinha falado para ninguém.
E Deus, ele é tão maravilhoso que ele fala certinho os detalhes. E ele falou para mim, eu vejo uma nova história na tua frente. Irmão, aquele homem não sabia que eu era viúva, aquele homem não sabia da minha vida. E ele falou, eu vejo uma nova história na tua frente. Região dos Lagos, falou assim. E aí, quando ele terminou, que eu sentei, a irmã que estava do meu lado falou para mim, Nailde, deixa eu te falar mais uma coisa, Deus vai te dar netos. E eu falei assim, hã? Aí ela, Deus vai te dar um pastor. E eu vim para casa meio assim, né? Meio duvidoso, não vou enganar vocês não. Falando, Senhor, eu tenho 60 anos, como é que é esse negócio, ter neto? Será que eu vou ser igual Sara? Vou ter filho já né, na minha velhice? Mas para a glória do Senhor, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Procure fazer Deus sorrir. Coloque no teu coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Coloca no teu coração o desejo de andar com Deus. Não deixe que as perdas, não deixe que nada tire você do propósito de servir a Deus, de estar na presença dEle. Diga não para o pecado. Rejeite o mundo. Rejeite tudo que o mundo venha te oferecer. Porque o melhor é quando nós estamos com o Senhor. Sabe o que aconteceu comigo? Para a honra e para a glória do nome do Senhor, as promessas dele se cumpriu na minha vida. Um dia, eu fazendo as minhas lives, porque eu continuei fazendo a obra de Deus, eu não parei, eu comecei a me envolver mais ainda. Quanto mais triste eu ficava aqui, eu corria para a igreja. Eu ficava na igreja, era 24 horas, eu ia para todos os trabalhos da igreja. Eu comecei a me envolver mais ainda. E um dia aqui na live, eu fazendo a live no meu Facebook, durante um ano eu fiz a live. Eu percebi que tinha uma pessoa que estava sempre vendo as minhas lives. E um dia, de madrugada, conversando com uma amiga lá de Macaé, ele entrou e começou a conversar comigo. E aí eu descobri quem era ele. Ele aceitou Jesus no tempo que meu pai dirigia, lá no Caracol, no tempo do pastor José Santos. Meu pai dirigiu algumas filiais da nossa Assembleia de Deus da Penha. E ele aceitou Jesus com 14 anos. Então ele me conheceu quando eu tinha 13 para 14 anos. Então já era, né? Fazer que nem o pastor Ronaldinho falou para mim, crush antigo. Brincadeira, né? Uma brincadeira para descontrair. Mas a gente nós já nos conhecíamos. E ele foi viver a vida dele, se casou, ficou 36 anos casado. Olha aí, Jesus, incidência no negócio. Porque eu também fiquei 36 anos casada. E ali ele estava 3 anos viúvo. Começamos a conversar. E eu descobri que as filhas dele assistiam as minhas lives também. E a gente ficou conversando e, para a glória do Senhor, em 3 meses, nós nos casamos. E hoje, o Senhor Jesus tem abençoado a minha vida. É um homem que me acompanha nos meus chamados. É um homem que está sempre comigo, porque Deus é o Deus de coisas boas. Deus é o Deus que faz muito mais além. Eu adoro esse além, sabe, Tizi? Eu gosto muito desse além, porque a gente pede, às vezes a gente quer programar Deus do nosso jeitinho, né? Mas ele tem um jeito melhor de agir. O segredo é você continuar aos pés do Senhor, não sair de perto dele, decidir fazer ele sorrir. Como é que a gente faz Deus sorrir? Eu vou falar novamente, é com o nosso posicionamento. Noé acreditou no projeto que Deus tinha. Olha só, e passados 7 dias, Noé não desistiu, vamos ficar aqui, gente. Deus falou que vai chover? Vai chover. Passados 7 dias, glória a Deus, aleluia, choveu. Deus prova quem acredita no seu projeto, aleluia. É crer ou crer, aleluia. Deus te chama para aceitar esse desafio. Às vezes o projeto parece projeto de louco, mas é projeto que exige fé. Aleluia! O primeiro dia, eu quero imaginar com vocês 7 dias dentro da arca. Todo mundo lá, animais, a família, que não era tão crente que ele levou a família toda, tá? Não ficou ninguém lá do lado de fora. O primeiro dia não choveu, o segundo dia não choveu e nada, né? Mas a Bíblia diz que no 7º dia Deus mandou chuva, Deus cumpriu a sua palavra, a chuva caiu. O 7º dia de Deus está chegando na nossa vida, está chegando na tua vida. É só você crer, é só você confiar no projeto de Deus, projeto de vitória, projeto de milagre, porque no 7º dia Deus faz chover. Aleluia! Vamos para o próximo
tópico que está falando aqui. Nós paramos no Aleluia. 4. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente, né? Glória a É Deus. descansar e confiar. O outro é Deus sorri quando louvamos e damos graças a Ele continuamente. Isso é lindo demais, sabe? E Deus sorri quando usamos a nossa habilidade. Isso aí é demais. Olha só, você não vê Noé questionando. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser possível fazer isso? Nunca choveu. E se as plantas eram regadas pelo orvalho. Mas Deus deu as medidas certinhas para Noé construir a arca. Então ele disse, vou fazer. E durante 100 anos, Noé ficou construindo a arca. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Aleluia! Ele ficou ali construindo a arca. Um barco no meio do deserto. Só porque ele ouviu Deus falar. Que você coloque no seu coração o desejo de fazer Deus sorrir. E aqui tá esse tópico aqui que eu botei, tá? Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Às vezes fala assim, eu não sei fazer nada. Sabe sim, sabe sim. Você pode fazer Deus sorrir fazendo uma visita no hospital, visitando alguém que está entristecido, que está desanimado. Né? Hoje em dia está tão difícil isso, né? De você fazer uma visita no lar, sabe? De alguém que está afastado, fica esperando pelo pastor. O pastor não dá para tomar conta de todas as demandas, não. Ele espera de nós viemos ajudar. Às vezes um telefonema, uma mensagem que você dá, né? Você alegra o coração de Deus. E alegrando o coração de Deus, você alegra o coração também de alguém, você alegra o coração de Deus. Que nós possamos parar essa manhã, estou vendo bastante gente aí, que você pare um pouco para pensar, o que eu tenho feito para fazer Deus sorrir? Será que eu tenho só me envolvido no que me falta, nas coisas que eu não tenho, nas coisas que ainda não aconteceram? Ou eu só penso nos meus projetos? Mas que nós possamos, né, começar a pensar um pouco mais no nosso semelhante, um pouco mais nas pessoas que precisam, um pouco mais na igreja, um pouco mais nas coisas de Deus. Que nós possamos, né, parar e pensar como é que eu posso fazer Deus sorrir. Que você possa olhar, né, fazer uma introspectiva, né, olhar para dentro de você, né? Será que eu tenho feito Deus sorrir? Descubra você mesmo o que agrada a Deus. Descubra você mesmo o que você tem que praticar para deixar Deus feliz. A gente lê lá em Efésios 6:10, né, que fala, né, revestir da armadura de Deus para que possais estar firme, para que possais resistir os dias maus. Então, quando a gente pega a armadura de Deus, a gente fica mais fortalecido, né? Se sente mais fortalecido. O capítulo 8, o 13, fala assim, e Noé tirou a cobertura e olhou e viu a terra nova que Deus deu para eles. Após o dilúvio, após aquela chuva, aquele temporal que passou, né? Que encheu toda a terra, que destruiu todo mundo, todos aqueles que entristeciam a Deus foram destruídos. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Vai chegar esse tempo, tá? Eu sei que tem muitos crentes, muita gente que acha que Jesus não vem, não. Tem pessoas que se preocupam tanto com essa vida aqui, que esquece que isso aqui vai ser destruído. A Bíblia diz que vai ser destruído com fogo. Eu me lembro de uma irmãzinha de oração, né? Da igreja, quando eu era jovem. E ela fez um hino que eu nunca me esqueci. Gente, eu tenho 61 anos e eu nunca me esqueci desse hino que ela cantava. Todas as vezes que eu falo na vinda de Cristo, eu me lembro desse hino. Esse hino não foi nem gravado, é só o coro. Fala assim, ó. O mundo acabou com água e o povo ainda não creu. Agora vai acabar com fogo. Só Jesus pode nos valer. Eu fico só com esse pedacinho na minha mente. O mundo acabou com água e o povo ainda não creu. Agora vai acabar com fogo. Só Jesus pode nos valer. Irmãos, o fim vem. Jesus vem. E ele vem buscar todos aqueles que conseguiram fazer Deus sorrir. Ah, irmã, é só isso que importa? Vou ser sincera para você? É só isso que importa. Nós é que damos importância para muitas coisas. Mas a maior importância da vida do crente tem que ser fazer Deus sorrir. Quando você faz Deus sorrir, você é abençoado na sua vida aqui terrena e você tem a sua garantia no céu. Tô vendo a irmã botando aqui um testemunho, né?
Deus me prometeu que meu marido ia caminhar comigo na presença do Senhor. Esperei por 19 anos o cumprimento da promessa. Hoje ele é um diácono da casa de Deus. Meu Deus, que coisa linda, minha irmã. Glória a Deus, glória a Deus. Agora caminha com ele, não deixa ele sozinho, não. Né? Fica junto. Continua fazendo Deus sorrir, porque ele é o Deus que cumpre promessas. E sabe, eu vou, já que a irmã falou isso aí, eu vou falar, acho que eu estou caminhando para o fim, né, Tícia? O tempo já tá, foi? O tempo. Pode ir? Ah, tá. Eu fico preocupada com o tempo. O que aconteceu é que o meu esposo, ele morava em Rio das Ostras, tá? Mais de Unamar, né? Depois ele mudou para Rio das Ostras. Então, quando o pastor viu região dos Lagos, era porque ele viria da região dos Lagos. E ele veio para cá para morar comigo. E aí, eu estava falando isso uma vez numa igreja, e quando eu terminei de testemunhar, porque todo lugar que eu vou eu falo, aí a pastora falou assim para mim, irmã, você já parou para pensar que aonde aconteceu a tua maior dor foi aonde Deus mudou a tua história? Eu falei, Jesus, mas não é que é verdade? E eu nunca ia imaginar isso. Mas se eu tivesse desistido, se eu tivesse me revoltado contra Deus, e eu vou abrir um parênteses e dizer aqui que por um período da minha vida eu fiquei magoada com Deus, sim. Fiquei triste com Ele, sim. Porque eu fui criada no Evangelho, eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Eu sempre jogava isso na cara de Deus, sabe? E eu falava, não, todo mundo saiu e tem neto, e eu tô aqui. E eu ficava naquela coisa, aquela guerra com Deus, né? E um dia, vocês não se escandaliza com isso que eu vou falar, não. Um dia, eu parei, chorando aqui em casa, eu falei, Deus, eu vou te perdoar. Aí eu, ai, Nailde, você tá muito atrevida a falar isso, né? Deus, eu vou te perdoar. Sabe por quê? Tu podia ter livrado meus filhos, sim. Tu podia ter quebrado o carro do meu genro antes de chegar naquela curva. Por que tu permitiu? Mas eu vou te perdoar. Sabe por quê? Eu entendo que teus desígnios são melhores. E quando eu falo em perdoar a Deus, é no sentido de ir aceitar a vontade dele na minha vida. E hoje eu sei, foi mês passado. Acho que foi no começo do mês, se eu não me engano. Não, nós estamos no começo do mês. Foi no mês passado mesmo. Eu fui ministrar em Rio das Ostras. E no meio quando a gente estava indo, eu não sei, sentimos no nosso coração de sair daqui na sexta-feira e dormir lá em Rio das Ostras. Que nós iríamos ministrar no sábado à noite, meu esposo ia ministrar no domingo à noite numa outra igreja. Tudo em Rio das Ostras. E aí, quando nós estávamos saímos do culto e fomos para a estrada, foi no Congresso das Mulheres. Aí no domingo eu não fiquei aqui no Congresso, acabou o sábado, nós pegamos a estrada, eu já levei as coisas no carro. E quando já chegamos a uma certa altura da estrada, meu carro apagou todo. E era 11 horas da noite e veio aquele desesperozinho, né? Que eu falei, meu Deus, 11 horas da noite no meio da estrada, o carro todo apagado, não queria acender. E aí, na mesma hora, irmãos, na mesma hora, Deus me despertou, sabe? Que eu falei, eu não vou murmurar, não vou questionar. Quantas vezes eu falei para Deus que podia ter quebrado o carro dos meus filhos antes do acidente, e agora o carro para, eu vou murmurar? Não. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. E na mesma hora apareceu umas pessoas para nos ajudar, colocou o carro parado no posto de gasolina, e nós fizemos uma aventura, né? Dormimos dentro do carro no posto de gasolina, né? Casado de novo, né? Eu vou fazer 1 ano agora, dia 12 de novembro de casada. Para amor, é uma aventura, vamos viver essa aventura aqui. E eu consegui fazer Deus sorrir na hora ali que era para mim reclamar, murmurar, né? Porque a gente não vigia nesse sentido. A gente não vigia, a gente entrega a nossa vida a Deus, né? Senhor, vai na nossa frente, toma conta de tudo, que a tua vontade prevaleça. Aí, quando acontecer alguma coisa, a gente não consegue ver Deus agindo. Falei, não, é um livramento mais lá na frente. É um livramento mais lá na frente que Deus está me dando. E eu consegui, mais uma vez, fazer Deus sorrir com as minhas atitudes. Ô, minha irmã, você que está aí me vendo, você que está aí me ouvindo, procure fazer Deus sorrir dentro da tua casa, com seu marido, com seus filhos. Não grita tanto com teus filhos. Os vizinhos estão ouvindo, falando, e aquela irmã lá é uma mulher desequilibrada, uma mulher que grita o tempo todo com as crianças. Olha, irmão, tem uma nuvem de testemunha nos cercando. Então, tudo que você faz, todas as suas atitudes, o seu jeito de reagir, o seu jeito de falar, tudo isso, se preocupe. Eu nunca tinha pensado assim nesse sentido, mas agora, a partir de agora, eu vou falar, não, eu vou usar isso para a minha vida, né? Eu quero fazer Deus sorrir. Eu quero fazer Deus sorrir em todas as áreas da minha vida, seja na igreja,
né? Eu me lembro uma vez que eu fui convidada para dar uma palestra no encontro de casais em Búzios. Então, foi muita gente, sabe? Naquele dia, eu estudei muito, sabe? Porque era assim, em Búzios, é um lugar chique, né? E tinha muita gente, né, de posse e tal. E, gente, aconteceu uma coisa comigo, eu não sei porque que o Espírito Santo está me lembrando isso aqui, mas eu vou falar, porque, assim, antes eu quero liberar uma palavra sobre a vida da Tice, porque Deus vai te levar a lugares que você não imagina. E se prepara, porque Deus vai te levar para um lugar onde as pessoas têm um nível financeiro alto. E Deus vai te levar para você ministrar para essas pessoas. Sabe? O que aconteceu comigo nesse encontro de Búzios, não sei porque que Deus me lembrou isso agora, foi isso. E eu estudei muito, eu me preparei muito, procurei as palavras mais difíceis para falar, né? Olhei dicionário, a gente faz isso, né? Mas a gente tem que, sim, procurar, né? Se informar. Quando eu cheguei lá, gente, um salão muito bonito, o salão estava cheio, o líder do trabalho, eu não sei se ele se empolgou quando ele viu muita gente, ele falou assim, eu mudei a programação, eu decidi agora que quem vai dar essa palestra sou eu. Gente, assim mesmo. Sabe quando te joga um balde de água fria? Foi o que aconteceu comigo. E assim, a gente se envolve. A Tice sabe bem o que eu tô falando. Eu sou do tipo que eu me envolvo. Se você me ligar e falar, Nailde, vem pregar aqui na minha igreja. Gente, quando eu fui falar de Raquel, eu tenho 15 dias que eu ouço falar de Raquel. Meu marido falou que ele não aguentava mais ouvir falar de Raquel, porque eu sou desse tipo, sabe? Essa semana eu tô querendo falar de H. Ele falou, e agora, meu Deus, vai ser a semana da H. Eu sou assim, sabe? Eu me envolvo mesmo com as coisas. Então, quando eu desci para ali, gente, eu desci com meu iPad, desci com livro, com Bíblia. Na hora eu não uso nada, mas assim eu levo com questão de segurança, sabe? É meu jeito. E aí, quando eu cheguei ali, o pastor falou isso, na hora veio aquela nuvem de tristeza sobre a minha vida. Porque eu sou humana, vou falar novamente. Não sou guerreira, não sou supermulher, nada disso. Eu tenho todos os sentimentos comuns ao ser humano. E eu fiquei triste, sabe? E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu virei pro meu esposo, falei, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Mas eu vi que o irmão, ele se empolgou, sabe? Eu acho que ele não esperava que iria tanta gente. E aí eu fiquei muito triste. Na hora, assim, me veio aquela tristeza. Eu sei que Deus se entristeceu comigo naquela hora. Porque Deus permite essas coisas com a gente. Porque às vezes a gente acha que é tanta coisa, a gente acha que é grande, a gente acha que pode. Às vezes a gente até coloca Deus de lado. Sabe? Eu vou ser sincera isso para vocês. E Deus me testou naquela hora de um jeito tão dolorido que eu sou mestre em ser testada em áreas doloridas, sabe? E aí, quando eu vi aquilo, eu comecei a trabalhar, só que Deus me deu uma chave, que eu gosto sempre de passar para todas as pessoas que me ouvem. Deus me deu uma chave de mudar os meus pensamentos. Na mesma hora que eu tô com aquele pensamento ruim, que ele toma conta do corpo, que se você deixar, te adoece. Presta atenção nisso aqui. Os sentimentos, o pensamento tem o poder de adoecer o seu corpo. E aí, naquela hora, quando eu comecei a sentir aquilo, no mesmo instante eu comecei a pensar, não. Se Deus está permitindo isso, é porque ele achou que eu não sou capaz. Olha, eu comecei a fazer isso, sabe? Porque é tão bom, a Bíblia fala que aqueles que se humilham diante dele é exaltado. E eu falei assim, não, Deus, tu achou que eu não estou preparada. Não, Senhor, me ajuda a compreender isso. Sentimento, sai de mim. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu comecei a repreender. Em nome de Jesus, eu te repreendo. E a vontade de levantar e ir embora. Voltar para o quarto, né? Porque eu tinha meu quarto separado. Eu vou ficar aqui, não vou assistir, não, vou embora. E aí aquela voz falando, fica aqui, fica aqui. Voltou. Engolindo a tristeza, engolindo a revolta, repreendendo, pedindo, Jesus me domina, domina minhas emoções, o tempo inteiro. Eu não prestei atenção no que o irmão falou, porque todos os instantes eu ficava clamando, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu sei que algumas pessoas levantaram, saíram, e quando terminou, algumas pessoas vieram falar comigo, ué, mas a gente veio aqui para ouvir você falar. Olha isso, Deus viu a minha reação,
sabe? E Deus permitiu que as pessoas viessem falar comigo. E aí eu falava, não, vai ter uma outra oportunidade, vai ter uma outra oportunidade. E aí eu vi que o pastor ficou muito sem graça, porque aí ele viu o que ele tinha feito, né? Porque as pessoas me rodearam. Se eu tivesse ido embora, o que iria acontecer? Não iria acontecer aquilo, né? E Deus me prendendo ali, me prendendo ali. E pela glória do Senhor, o nome dele foi exaltado. Eu não me revoltei, revoltei intimamente, mas aquilo que você sente por dentro, o diabo não tem condição de ver. Ele não consegue ver você por dentro, tá? Então aprenda a se dominar. Não, irmã, eu vou engolir sapo. Às vezes a gente tem que engolir. Sabe quem é que vai fazer você digerir esse sapo? Espírito Santo. O fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a mansidão. Ai, é tão difícil, né, transmitir o fruto do Espírito, né? A gente fala, é tão fácil, né? Mas não é não. Eu comparo o fruto do Espírito como uma tangerina. Você já pegou aquela tangerina bem bonita, grandona, e aí você enfia o dedo assim para abrir a tangerina, e sai aquele sumo assim, não sai? Às vezes até arde o teu olho. Porque a gente sente que a tangerina sofre, né? Quando você abre assim, é a mesma coisa, gente. O fruto é um só, mas os gomos são vários. E para você botar ele para fora, dói. E eu fiquei ali, resisti ali. Não foi por mim não, tá? Foi o Senhor comigo, o tempo todo ele orando. E ali eu consegui. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que você pode estar vivendo no meio da tua família. Às vezes é necessário você não falar. É necessário você ir para o joelho, orar. Se você for falar, você vai arrumar discussão, você vai arrumar briga. Até na igreja mesmo. Tem pessoas que elas te testam o tempo todo. Tem pessoas que te testam. Sabia? Tem pessoas que... O diabo, que assim, nós somos instrumento. Vou ser sincera aqui, tá? Nós somos instrumento. E instrumento qualquer um que pegar, usa. Então você tem que ficar vigilante. E na igreja acontece isso também. Tem pessoas que estão sempre testando o seu 70 vezes 7. Então você tem que pedir a Deus para te controlar. Senhor, me ajuda. Jesus, me transforma. Ai, Senhor, eu sou pecadora. Deus, joga as tuas verdades diante de Deus. Não queira usar máscara. Em nome de Jesus, para você fazer Deus sorrir, você tem que vencer o seu eu. Você tem que vencer a você mesmo. Quem está falando isso é uma pessoa que a todos os instantes trava uma batalha consigo mesmo. A gente que fala muito, a gente que está na frente, a gente que tem esse espírito de liderança, temos que exercer isso a todos os instantes. Eu quero fazer Deus sorrir. Eu quero fazer Deus sorrir. Que Deus abençoe você. Eu espero ter sido bênção na tua vida e que você venha entender que o maior objetivo nosso é fazer Deus sorrir. Que esse seja o objetivo da sua vida. Você não é obrigado. Não. Porque o evangelho, ele é de escolha. Ninguém é obrigado a servir a Deus, né? O caminho está ali. Você entra se você quiser. Tem duas portas, a estreita e a larga. Entrar pela porta estreita requer submissão, requer você deixar, né, de fazer o seu eu, requer tanta coisa. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos dê a mão dia após dia e que possamos estar firmes. Quero agradecer a Tice por essa oportunidade. Espero ter alcançado o objetivo que você pensou, né? Eu nem te perguntei como seria, porque eu falei, Deus, eu não li o livro, então não vou perguntar a ela, não. Eu vou deixar o Espírito Santo falar aquilo que ele achar, né? Obrigada aí, minha amiga. Que Deus te abençoe. Uma manhã poderosa, maravilhosa, né? Pois nós, as que aceitamos viver o propósito, nós, as que aceitamos cumprir o propósito, nós temos por objetivo agradar ao Senhor. E quando nós agradamos ao Senhor, nós o fazemos sorrir. Quando nós somos transparentes diante de Deus, nós o fazemos sorrir. Porque o Senhor, ele nos conhece. Você pode tentar usar máscara para outras pessoas. Isso. Você pode tentar esconder de outras pessoas. Mas o Senhor, ele nos conhece como somos. É verdade. Por quê? Foi ele que nos dotou das habilidades que temos, foi ele que nos deu essa personalidade e temperamento, foi ele que nos criou, então ele sabe quem somos. Há algo que você precisa entender, que você não faz Deus sorrir quando você não é você mesma. Meu Deus. Deus não te fez para ser a Naildes. Deus não te fez para ser a Ticiane. Deus te fez para ser você mesmo. Tânia, Sara, Gabriel, Márcia, Tami.
Deus quer que você seja você. Noé não precisou ser igual a nenhum outro daquela terra. E por isso mesmo, ele alegrou o coração de Deus. Quando Deus olhou para a terra, vocês precisam ter noção disso. Porque quando Deus olha para a terra, todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo tipo de comportamento. Todo mundo tem as mesmas atitudes. Quem não tem? Noé. E por isso mesmo, ele é escolhido. Por isso mesmo, Deus se alegra, porque no meio de tanta gente igual, tanta gente fazendo a mesma coisa, tanta gente com o mesmo comportamento e atitudes, Deus olha para a terra e vê que Noé é diferente de tudo isso, as suas atitudes são diferentes. Então, às vezes, a gente, quando quer agradar a Deus, a gente acha que para agradar a Deus nós temos que ser igual a irmã fulana, porque a irmã fulana ora sim, ora assado. Ou nós temos que ser igual a irmã ciclana, porque a irmã ciclana se entrega no culto de... Não. Nós agradamos a Deus quando nós somos aquilo que Ele nos gerou para ser. Nós agradamos a Deus quando nós não escondemos quem nós somos. Nós não escondemos nossas habilidades ou tentamos ser outra pessoa. Nós agradamos a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós aceitamos quem nós somos. Sabe? É muito interessante isso, porque às vezes a gente fica muito tempo, perde muito tempo tentando agradar alguém. Olha, eu quero agradar a Anaildes, e a Anaildes não gosta de gente com cabelo curto, então eu não vou cortar meu cabelo. Né? Ah, eu quero agradar fulano, e fulano não gosta de gente que fala alto, então quando eu estiver perto de fulano, eu vou falar baixinho. Mas essa não é quem você é. Esse não é o propósito que Deus tem para você. Essa não é a voz que Deus te deu. Não são as características que o Senhor imprimiu em você. Então, quando eu desprezo aquilo que Deus me confiou, quando eu desprezo as minhas habilidades, quando eu desprezo quem eu sou, eu estou desprezando a soberania de Deus. Eu estou desprezando o seu propósito. Eu estou desprezando o projeto. Aleluia! Olha que coisa interessante. A gente já vai encerrar. É porque Deus falou comigo enquanto a Anaílde estava falando. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha para Noé, Deus vê Noé. Ok, gostei de Noé, Noé me fez sorrir, agora eu vou falar com Noé. Vou apresentar um projeto para Noé, né? Deus ali, vamos dizer que Deus era o engenheiro, Deus era o arquiteto, ele estava com um projeto e ele precisava que alguém fosse o pedreiro desse projeto, fosse o construtor. Está ali na planta. Deus apresenta o projeto para Noé e diz, Noé, essa é a planta do projeto. A arca vai ter tantos metros, tantos compartimentos, né? Só tem uma questão. Eu estou querendo construir uma arca num lugar que nunca choveu. E também eu estou querendo fazer uma arca longe dos mares. Tem a questão. O que é isso? Tem a questão não é que o projeto que eu estou entregando na tua mão não condiz com a tua realidade. O projeto que eu estou entregando nas tuas mãos não condiz com a tua realidade. Eu sinto Deus falando isso aos corações aqui nessa manhã. Eu nem sei quem entrou aqui, como entrou aqui. Mas é Deus te dizendo, o projeto que eu estou apresentando a você não condiz com a sua realidade. Mas a realidade quem muda sou eu, Deus manda te falar. Aleluia. O projeto é entregue nas mãos de Noé, não tinha chuva, também não tinha mar. Deus entrega o projeto, Noé aceita o projeto, constrói o projeto e Deus muda a realidade. O que ele faz? Ele manda chuva. E a quantidade de chuva que dá faz com que as águas subam. Agora tem chuva e também tem mar. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que você precisa entender é que Deus te confia o projeto, Ele te confia o propósito. E mesmo que isso seja distante da sua realidade, Ele vai alterar a realidade para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Porque a nossa confiança, a confiança que nós depositamos nele, faz Ele sorrir. Gente, eu sou mãe, tenho 4 filhos. Naildes é mãe e é vó. E tem muitas mães e vó. Como que a gente fica, Naildes, quando o nosso filho nos agrada? A gente quer dar o mundo. Quando nós estamos contentes com os nossos filhos, quando nós estamos sorrindo por causa deles, nós queremos dar o mundo. Não é à toa que você vê, às vezes, uma mãe que
compra um carro parcelado não sei quantas vezes porque o filho passou na faculdade e ela está orgulhosa, ela está sorrindo, ela está alegre porque ela sabe do caminho, do percurso que foi feito para aquele dia chegar. Então ela quer demonstrar sua felicidade de alguma forma, então ela vai lá e dá. Nós somos assim, com a menor condições que nós temos, a mais pobre que nós, por mais pobre que sejamos, nós queremos agradar nossos filhos de alguma forma quando ele nos agrada. Imagine o nosso Deus. Verdade. O que ele quer fazer conosco quando nós o fazemos sorrir. Aleluia. A Bíblia diz, Jesus dizendo, se vós que são maus sabem agradar os vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu. Querido, quando nós fazemos Deus sorrir, aleluia. Quando nós agradamos ao Senhor, Ele como Pai quer nos agradar. Ele, como Pai, quer nos presentear. Então, fazer Deus sorrir, o benefício é todo nosso. A gente precisa entender que obedecer a Deus, o benefício é nosso. Agradar a Deus, o benefício é nosso. É tudo nosso. Nós somos os maiores recompensados quando nós nos posicionamos em obediência ao Senhor. A irmã da Nailton está colocando aí, ó. Fixei o comentário. A Sula colocou aí, ó, o YouTube da Nailton, missionária Nailton Silva, vai lá, se inscreva no canal, né? Acompanhe as postagens, né? Mas entenda que o benefício é todo nosso. Agradar a Deus, Noé agradava a Deus num ambiente onde ninguém agradava, só ele e a sua casa foram preservados da destruição. Agora entenda a sua responsabilidade como mulher com propósito. A Bíblia diz que Noé, Anaíldes, andava com Deus. Noé andava com Deus. A Bíblia não diz que sua esposa andava com Deus. A Bíblia não diz a família de Noé andava com Deus. A Bíblia diz Noé andava com Deus. E porque Noé andava com Deus, toda a sua família foi preservada. Só precisa de uma pessoa posicionada. Você pode ser a pessoa posicionada dentro da sua casa que vai fazer Deus sorrir. E a partir do seu posicionamento, Deus preservar toda a sua casa da destruição. Deus preservar a sua casa da morte. Deus preservar a sua casa das perdas. Porque você anda com Deus. Porque Noé andava com Deus. E você ainda vai ser referência para a próxima geração. Por quê? Sabe por que Noé andava com Deus? Porque Enoque, seu bisavô, andava com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Enoque, bisavô de Noé, andava com Deus de maneira que Deus o tomou para si. Verdade. Qual é a referência de Noé? Enoque. Eu tinha um bisavô que andava com Deus. Aleluia. Seus netos irão dizer, eu tinha uma avó que andava com Deus e porque ela andava com Deus, eu também vou andar com Deus. Eu tenho uma tia que anda com Deus e porque ela anda com Deus, eu vou andar com Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, querida, faça Deus sorrir. Mesmo que para fazer Deus sorrir você precise chorar. Mesmo que você engula sapo, elefantes, peixe-boi. Engula tudo e deixa o Espírito Santo digerir para você. Aleluia. Mas faça Deus sorrir. Faça Deus sorrir. Alegre o coração de Deus, porque quando Deus está alegre conosco, nós estamos fortes. Nós estamos fortalecidos. Se você hoje se sente tão fraca, tão perdida, tão destruída, tão desanimada, observa a sua vida. Veja se isso não é um resultado de uma vida que não agrada a Deus. De repente, o que você está passando hoje é o resultado de escolhas erradas. De uma vida para si mesmo, para satisfazer a si próprio. Aleluia. Porque quando eu entendo que o que importa no fim é que Deus se sinta agradado por mim, é o que a Anaíldes falou aqui hoje. Gente, nada mais importa se o que eu estou fazendo agrada a Deus. A gente precisa disso. Nada mais importa. A gente se preocupa com tantas coisas desnecessárias. E é por isso que Jesus disse para Marta, 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 você está tão distraída, tão cansada, tão afadigada, quando apenas uma coisa te é necessária. Uma coisa te é necessária. Aleluia! Te é necessário agradar a Deus. Você está tão distraída com tantas coisas quando apenas uma coisa te é necessária. Que você saia dessa live hoje aqui com o teu coração inundado
quarto, de vontade de fazer Deus sorrir. Pois quando você vê Deus sorrir, você também irá sorrir. Porque o Senhor alegre, Ele tem prazer em agradar a seus filhos. Ele tem prazer em recompensá-los na obediência. Disse, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando de Enoque, e eu estou aqui pensando, né? Enoque andava com Deus. E Deus o levou. Hoje, se meu filho estivesse aqui, ele estaria fazendo 25 anos. Hoje seria o aniversário do meu filho, dia 10 de outubro. E eu creio que Deus levou meu filho também. E assim, talvez a primeira reação seria, não vou aceitar fazer live, não. Tô triste. Mas eu não tô triste. Eu não tô triste. Eu sei que meu filho está junto com o Senhor. Sabe, se ele estivesse aqui, com certeza a gente estava naquela correria para fazer festa e tal. Ele não gostava, ele falava, ai mãe, eu não sou criança para fazer festa, não sei o que, ele tinha 15 anos. Mas eu louvo a Deus, hoje ele estaria fazendo 25 anos. Mas Deus quis levá-lo. Mas hoje Deus me deu meu esposo tem 3 filhos. O filho dele, o mais velho, né, o nome dele é Felipe, ele tem 2 filhas e um filho. Eu fui lá na igreja dele um dia desse, em Bariê, e aí, meu esposo tem uma casa lá em Bariê, né, e o filho mora lá. E aí a gente foi lá na igreja lá, e eu sentei assim cá atrás, ele estava lá na frente, ele levantou lá da frente, veio, me abraçou, me beijou e mãe 2. Eles têm um carinho assim comigo muito grande, tem 3 netos, uma das filhas do meu esposo mora no Espírito Santo, e os 2 netinhos moram lá, né, no Espírito Santo. Então, às vezes, meu esposo liga, chamada de vídeo, e aí ele não bota, só coloca a imagem dele. Aí, daqui a pouco, eu ouço a Agnes, Agnes tem 6 anos, e tem o Arthur, que tem 2 anos. Aí a Agnes fala assim, cadê minha avó Naná? Cadê minha avó Naná? E aí ele tem que virar a imagem para mim, sabe? E eu vejo Deus cumprindo a sua palavra na minha vida, quando ele diz que ele faz da mulher estéril viver em família. Hoje eu tenho uma família, como você falou, tenho meu esposo, tenho minha casa, tenho netos, tenho Gabriel, Arthur e a Agnes, tenho 3 filhos, que é a Vivi, que é um doce, que eu amo demais, ela mora em Rio das Ostras, é professora, tenho a Mônica, que mora no Espírito Santo também, que me acompanhava nas lives, e tenho o Felipe, que mora em Bariê, e a esposa dele, que é a Duda, minha nora. Então, assim, Deus me deu uma família completa, tá até a foto aqui na parede, tá todo mundo aqui, ó. Coisa linda. Deus é lindo. É só Deus para fazer Eu queria só fechar, Tice, para poder parar. É que após tudo que aconteceu, a Bíblia fala assim, e viveu Noé depois do dilúvio. O dilúvio passou, só sobreviveu quem estava na arca. Houve morte lá fora, mas para quem estava dentro da arca, houve salvação. Então vale a pena a gente lutar e fazer Deus sorrir. Por que que eu contei a minha vida? Chegou o final? Não, eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu creio que tudo está no controle de Deus. Eu não sabia que Deus ia me dar uma nova história, mas eu acredito e tenho certeza que na eternidade já estava escrito que ia acontecer tudo isso e que eu iria conhecer meu esposo. Já estava na eternidade que a gente ia, depois de mais de 50 anos, se reencontrar. Já estava na eternidade escrito que ele iria caminhar comigo, que ia me amar, me respeitar, e eu também amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele, ele cuidar de mim. Já estava na eternidade isso. Então, o que eu tenho que fazer? É continuar firme, fazendo ele sorrir. Às vezes a gente se entristece com uma coisa ou outra, alguém falou, as pessoas têm mania de falar coisas que a gente não falou. A gente vive num tempo em que as pessoas querem crescer, as pessoas querem aparecer, as pessoas querem estar na moda, na mídia. E aí eles querem queimar o outro. Fulano falou isso de você. Eu tenho encontrado muito isso, eu tenho colocado muito isso no meu Facebook. Se você sabe que alguém falou alguma coisa, fulano falou isso de você para mim, e você não vai procurar saber com a pessoa, você não é amigo da pessoa. Se chegar alguém para mim e falar, olha, Tice, falaram isso aqui assim de você. A Tice falou isso de você. Eu vou a você. Eu falo, Tice, olha só, eu não falei isso não, aconteceu isso e tal. Eu acho que entre crente, entre cristãos, tem que haver isso. E o diabo, ele tem colocado muito isso
no meio do povo de Deus. É o famoso puxar tapete. Mas o que eu quero dizer bem claramente diante de Deus, o chamado, a obra, aquilo que Deus tem com você, não tem puxada de tapete, não tem disse-me-disse, não tem nada que vai parar a obra, porque Deus conhece você. O fazer Deus sorrir, eu falei no começo, é pessoal. Então é entre você e Deus. Deus sabe se você está fazendo ele sorrir ou não. Eu não preciso que o meu irmão veja. Ah, olha, Nailde é uma bênção. Ah, não. Quem tem que ver, quem tem que saber que eu estou fazendo Deus sorrir é só o próprio Deus. Que você nessa manhã pense sobre isso. Noé fez Deus sorrir? Fez. Ele andava com Deus? Fez. Ele colocou no coração dele ficar firme? Foi. Ele teve vida após o dilúvio. Quem está na arca está protegido e encontra a salvação. Que Deus te abençoe. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória! Se você esteve aí nessa live e ainda não segue Mulheres Hashtag, tem um pontinho aí na frente aqui assim, ó. Siga Mulheres Hashtag, entra com a gente nessa jornada. Se você está nessa live e ainda não segue a Nailde, siga a Nailde também. Hoje tem live. Hoje tem live no Facebook, hein, gente? Não, aqui no Instagram, aqui no Instagram. Ah, no Instagram mesmo? É. Então tá bom, aqui no Instagram tem live hoje, então tá aqui, ó. Só você, aonde está escrito Jornada de Propósito, desce ali a setinha, vai estar o Instagram da Nailde. Siga a Nailde. Participe da live que é Mulher de Deus. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, o link está na bio, um grupo de mais de 50 mulheres que decidiram viver propósito, então você não está sozinha. Se Deus olhar para a terra nessa manhã, ele acha mais Noés, hein? Hoje não só tem o Noé, tem 50 mulheres decididas a viver propósito. Então, continue caminhando com a gente. Não desista, Deus irá cumprir tudo aquilo que ele tem a seu respeito. Beijo no coração e até a próxima, Nailde. Muito obrigada. Nada. Deus abençoe. Amém.